Olá, amados, que bom demais porque podemos novamente estar com vocês e trazer um assunto sobre modo essencial e que realmente isso nos proporciona o verdadeiro sentido da vida. Vou mostrar como nós começamos. É coisa bem interessante. Coisa óbvia, todo mundo sabe, mas vamos recapitular mais uma vez este assunto bem interessante. Aqui vocês podem ver o que aconteceu num certo momento. Veja só, aqui está o ovário da mulher, da mãe, e aqui é a trompa, onde vai receber óvulo que sai daqui e pula. Que coisa, né? Óvulo pula. Não tem perna, mas pula. Isso é realmente bem interessante. Então, esse óvulo viaja. Não tem perna, não tem olhos, não tem nada, mas viaja para a trompa e quando chega mais ou menos no 1/3 da trompa até o útero, então aí encontra com espermatozoide. Que coisa! Eu vou mostrar a foto real, como que é esse espermatozoide. Veja aqui. Aqui é um óvulo e cheio de espermatozoide. Aliás, chegam milhões. Na realidade, o homem precisa ter mais de 50 milhões de espermatozoides para poder engravidar, poder fecundar um óvulo. Muitas pessoas pensam assim, por causa de um raciocínio evolucionista, você foi o primeiro ou único entre milhões, por isso que você foi vencedor, e instiga uma competição. Realmente, na teoria de evolução, só existe competição. Mas, para que serve tantas dezenas milhões de espermatozoides? Porque no fim, só um que entra atravessa a membrana do óvulo e depois nenhum mais. Sabe por quê? Se não tiver mais de 30 milhões de espermatozoides, homem é considerado sem poder engravidar a mulher. Por quê? Porque não chega espermatozoide suficiente no óvulo, na trompa do útero, para poder entrar no óvulo. Todos, dezenas de milhões, com esse flagelo, né? Vai direcionando para poder aqueles que estão lá na frente chegar até óvulo. Então, na natureza, só existe colaboração. Vamos gravar disso, meus amados? Na natureza só existe a colaboração e nada de competição. Isso é coisa fabulosa para nosso viver do dia a dia. Se a gente colaborar com todas as pessoas, certamente a nossa vida será totalmente diferente. Uma vez que espermatozoide conseguiu entrar, quer dizer, fecundou o óvulo, aí
torna-se um ovo. Veja aqui. Aqui primeiro entrou, aí resto não entra mais, agora começa a viajar no sentido ao útero e dividindo as células. 2 células, 4, 8, 16 e assim por volta de 1 semana depois que o primeiro espermatozoide penetrou no óvulo, este agora já com muitas divisões, multiplicações, então aí implanta no endométrio. Aí começa então a ter células, tronco e vai dar origem a vários tipos de células. Isso é maravilha, né? Até 3 meses depois da fecundação, ocorre a diferenciação das células, formação dos tecidos e órgãos e um ser completo agora está formado no útero da mãe. E a partir do 4º mês, então, ocorre o crescimento e desenvolvimento de todo o ser para poder estar no ambiente fora do útero para ter sua própria vida. Isso é mistério da vida. Realmente, porque nenhum ser humano conduz esse processo de fecundação, multiplicação, diferenciação, formação de um ser completo. Logo mais eu vou ser vovô. Vou ter uma netinha. E meu filho, minha nora, então, manda as fotos de ultrassonografia. É bem interessante. Meu filho, minha nora, eles ficam tão animados, maravilhados quando vê no ultrassom o coração palpitar, mexer. Realmente, homem só consegue, através desses métodos, enxergar. É um mistério, realmente é um mistério. A vida, os fenômenos de vida, a formação de um ser é um mistério. E assim, ser existe. Ser existe. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está pronto para morrer? Mas que negócio é esse? Logo que mostrou sobre formação de um ser humano veio a existir e logo faz pergunta se está pronto para morrer. Sabe que este ser perfeito que nasce, por exemplo, em setembro minha netinha vai nascer, quando ela nascer, quando minha nora der a luz para esta nova criatura, para minha netinha, esta menina nasce já morta. Talvez você nunca tenha pensado sobre este aspecto. Um ser humano nasce morto. Coração palpitando, respirando, os órgãos funcionando, tudo, mas morto. É outro mistério da vida. Vivo, mas morto. Explica melhor sobre este assunto. Se você entender este assunto, você não se preocupará quanto à sua doença, nem quanto à morte, porque todo o mistério que existe sobre a doença, sobre
a cura da doença, sobre a morte, tudo isto será resolvido. Espero que hoje possa explicar tudo isto que aparentemente é bem complicado, mas toda a verdade é tão simples, tão simples. No mundo evolucionista, dentro do conceito evolucionista, não existe solução ou entendimento sobre este assunto. Um ser vivo que acabou de nascer é morto. Ninguém fala assim dentro do mundo evolucionista. Mas no mundo criacionista, todo ser que acabou de existir, suas células funcionam, mas todos estão mortos. Assim que a Bíblia revela, o verdadeiro livro da ciência revela assim. Por causa disto, já que eu nasço ou nasci morto, que medo que você precisa ter para morrer? O que você deve se preparar para morrer? Se você já é morto. Todos querem viver, realmente, todos querem viver. Tem gente que fala assim, como a minha sogra, enquanto ela estava viva, ela falava, por que eu não morro? Não consigo morrer. Já vivi mais de 85 anos, cansada de vida. Eu gostaria de morrer. Aí um dia falei para minha esposa, será que eu posso colaborar com sua mãe? Já que ela quer morrer, eu poderia colaborar muito bem com ela, né? Aí levei bronca da mulher. Aí um dia, minha sogra pegou gripe. Aí veio febre, dores musculares e prostração, indisposição. Aí sabe o que ela fez? Em vez de, que esta gripe me leve para a morte. Em vez de falar assim, filha, me traz aquele chá de gengibre, me traz a tal coisa. Aí fiquei pensando, será que ela realmente tinha vontade de morrer? Sabe que ninguém quer morrer. Ninguém. Porque este pensamento foi o Criador que colocou em cada pessoa. Por isso que todos querem viver. Todos. Isso é instinto de um ser vivo. Quer viver. Então veja só. Já que existe este instinto de querer viver, então ficou muito fácil. Desde que você compreenda que você nasceu morto e que você não sabia disto. Uma vez que você souber que você nasceu morto, mas agora está vivendo, e aí o pessoal tenta definir o tempo, longevidade. Parece que quanto mais anos de vida você tiver, você viveu muito tempo. E querem viver muito tempo. Meu pai queria passar de 100 anos. Ele queria demonstrar que ele é forte e saudável. Por isso, achava que poderia viver mais de 100 anos. Mas ele veio a falecer aos 93 anos. Todos almejam viver muito. Sabe por quê? Parece que vivendo muito, isso é um orgulho, isso mostra que cuidou bem da sua saúde.
Enfim, cada um tem seu próprio entendimento para querer viver muito tempo, muitos anos de vida. O que é o tempo? Há muitos conceitos para definir o tempo. Alguns definem o tempo em termos de passado, presente e futuro. E os físicos estão querendo definir o tempo. Não sabe o que é presente porque, já é passado. Nem sabe o que é futuro porque, já veio. O que era futuro agora é presente. Enfim, é uma confusão danada. Mas, meus amados, você nasceu morto, mas você tem entendimento, discernimento, percepção. E assim, sabe o que a Bíblia fala? Quando você ouvir hoje a palavra, para não endurecer o seu coração. Hoje quer dizer o presente, porque ontem é passado, amanhã, futuro. O passado e futuro não pertencem para a gente mais, mas hoje o presente é para nós, para não endurecer o nosso coração. Então, por aí nós podemos entender o que é o tempo. Tempo é oportunidade oferecida. Veja só, o tempo é a oportunidade oferecida para você entender que você nasceu morto. Seu destino é certamente morrer, mas existe outro destino melhor, aquilo que o Criador colocou na sua mente, no seu coração, querer viver. Vamos analisar isto através do verdadeiro livro da ciência? Aí ficará muito simples, muito fácil, e isso é caminho direto para a saúde. Por isso que na mira da saúde nós apresentamos a verdade. Então, vamos para o verdadeiro livro da ciência. O livro de Romanos, capítulo 5, o verso 12, vejamos. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí, muita gente que vive corretamente, moralmente perfeito, aí pergunta: eu pequei? Eu sou pecador? Mas que conversa é essa? Eu não menti, não adulterei, não roubei, não fiz mal para meus próximos. Eu não sou pecador, não pequei. A Bíblia fala sobre o pecado não a nível de moral, mas sim a nível de vida. Porque você, mesmo moralmente sendo perfeito, você vive sem precisar de lei, regras, porque você é bom, mas você morre. Por quê? Justamente aqui a Bíblia dá esta razão. Um só homem pecou, através de um só homem entrou o pecado no mundo.
E você é descendente deste homem que permitiu que o pecado entrasse no mundo. Tá ficando interessante, não tá? Então, na criação aconteceu uma coisa. Deus, Criador, criou o homem. Soprou o fôlego de vida neste homem. E este homem, chamado, então Deus deu o nome de Adão, ele tornou-se alma vivente. Um ser, à semelhança do Criador, à semelhança da sua imagem. O que aconteceu? Este homem escolheu de livre arbítrio. Ele mesmo escolheu, mas ele foi enganado para fazer esta escolha. Ele escolheu morrer. Ele não tinha gerado ninguém. Deus havia abençoado este homem e mulher que criou a partir do homem. Ser fecundos e multiplicar. Deu bênção. Mas antes de gerar primeiro filho, ele veio a morrer. E depois que ele veio a morrer, aí que ele começou a gerar filhos. Por causa disto, todo ser humano deste mundo, independente das raças, todos morrem, porque todos são descendentes deste homem, Adão, primeiro ser criado, primeiro homem criado. Isso que a Bíblia está falando. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Um que trouxe a morte, por causa disto, todos. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O Adão, quando gerou Caim, Abel, Sete e os demais filhos, todos estes filhos nasceram mortos, assim como você e eu nascemos mortos. Porque semente que foi gerada, semente geradora, é morta, não tinha vida. Porque separou da fonte da vida. Adão viveu 938 anos, não me engano, ele morreu. Filho dele morreu. Todos vieram a morrer. Por quê? Por causa que separou da morte. E daí, o Criador, que é grande cientista, ele é vida. Sabe o que ele fez? Ele deu oportunidade, deu tempo. Por causa disso que mesmo que nasça morto, você não precisa se preocupar por causa da oportunidade que o Criador nos oferece. Pensa um pouco. Você fez alguma escolha para nascer? Nenhum ser humano deste mundo faz escolha para nascer, porque antes de nascer ou existir, não havia. Como que ser que não há pode fazer escolha? Impossível. Então, ninguém, nenhum ser humano escolhe para nascer ou decide para nascer. É bom que nós entendamos isto. A vida vem. Você veio a existir
sem que você faça nada. Por causa disto, porque Criador que fez-a existir, este Criador que nunca muda, uma vez que ele fez existir, mesmo que o poder oposto, que é morte, poder da morte, que também se chama Satanás, o diabo, a antiga serpente, consiga enganar a pessoa para escolher a morte, o Criador, ele é responsável para tirar da morte para dar a vida novamente. Você não participa nada nesse processo, porque você não escolheu para existir. Daí o Criador oferece, olha, existe vida, você nasceu morto, está tendo oportunidade, o tempo, sua existência, agora aqui está o caminho para você viver, ter vida mesma, sair da morte agora para ter vida. Se você tiver esta vida, se você escolher este caminho, você vive para sempre, que foi o propósito de criar Adão e sua mulher. Por causa disso, meus amados, não se preocupe para ser curado das qualquer doenças, porque aquele que fez existir você, que você nasceu morto, por causa disso vem muitas doenças, porque este poder da morte quer realmente eliminar você para sempre. Ele faz tudo para que você, durante a sua existência, nesta oportunidade, você continue sendo enganado e não achar o caminho da vida. Mesmo assim, certamente todas as pessoas terão esta oportunidade e este momento para perceber que você é morto e você precisa de vida verdadeira. E assim você vai descobrir. Assim como estou explicando, quem assiste esta palestra tem momento e oportunidade para descobrir este caminho de sair da morte para a vida, vida eterna. Ainda que você morra neste mundo, você certamente terá esta oportunidade de ser ressuscitado. Viver, porque isso é propósito de Criador. Quando eu descobri isso na Bíblia, meu amado, que maravilha! Maravilha demais! Então vamos ver rapidamente o que aconteceu lá no Jardim do Éden. O que aconteceu? O homem escolheu para comer aquele fruto que Deus disse: no dia que você comer este fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E o homem come. Primeiro mulher comeu, depois passa para o homem e o homem come. E daí a serpente que enganou. E Criador, Deus falando para a serpente. Gênesis capítulo 3, 15 para a serpente é uma sentença, e para Adão que estava ouvindo é uma aliança. Veja só, Deus falou para a serpente:
porei inimizade entre ti e a mulher, mulher que serpente conseguiu enganar, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, seu descendente, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, fatal, e tu, serpente, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, a sentença para a serpente foi o quê? Você vai ter o fim. Morte para sempre. Quando é que isso vai acontecer? O descendente da mulher, quando vier, vai ferir a cabeça. E neste momento, serpente vai ferir calcanhar do descendente da mulher. Quando é que isso aconteceu? Antes de falar quando é que aconteceu, quando Adão estava ouvindo esta declaração, esta sentença que Deus fez para a serpente, ele estava atento. Uau, serpente vai ter o fim. E agora, descendente da mulher. Uau, quem é esse descendente da mulher que vai acabar com a serpente? E este descendente da mulher apenas vai ter ferida no calcanhar. Quer dizer, não é fatal. Sabe que isso foi a primeira aliança. Aliança entre ser humano é um tratado, combinação. Mas aliança entre uma autoridade e seu súdito, ou entre Deus e ser humano, não é tratado, não é combinação, mas sim é uma ordenança, mandamento, nível diferente. Aliança é uma ordem, é um mandamento. O que Deus estava garantindo através desta sentença para a serpente, para o homem? Você terá oportunidade de aceitar, porque você foi enganado. E daí, sabe o que Deus fez? Logo depois, no verso 21 de Gênesis 3, fez o Senhor Deus, Jeová Deus, vestimenta de peles. Vestimenta de peles. Algum animal morreu. Este animal morto é um cordeiro. Lá em Apocalipse revela assim: cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. O cordeiro morreu no lugar de Adão e a mulher, sua mulher, e os vestiu. Que bom que Adão e a sua mulher, agora Eva, recebeu, aceitou esta vestimenta e agora não está descoberto, não existe nudez, vergonha, mas sim cobertos pelas vestimentas de peles. Uau! Neste momento, Adão e a mulher, eles tiveram plena certeza de que eles têm vida para sempre. Vida para sempre. Ainda que um dia venha a morrer por ter comido o fruto, porque
a palavra de Deus não pode mudar, então virá a morte, quer dizer, voltar ao pó, voltar ao estado antes de ser criado. Mesmo assim, por causa desta vestimenta de peles, tem vida para sempre. Por causa disto, tem descanso, sossego, paz, sem nenhum medo da doença nem da morte. Continuando, porque este tema é fantástico. Voltando para Romanos capítulo 5, como nós então entendemos, por causa do Adão que separou de Deus, separou da vida, entrou a morte para todos os homens. E daí, no mesmo capítulo 5, mais tarde, veja só, a partir do verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Uau! Que maravilha! Por causa de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Você e eu somos incluídos, para que nós tenhamos a vida. Assim como Adão e a mulher aceitou a vestimenta de peles que Deus preparou e os vestiu, você e eu também temos esta oportunidade de receber a graça gratuita para que nós tenhamos a vida. Por causa de um só ato de justiça. Vamos entender disto. Porque, verso 19, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da preste atenção, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus obedeceu todas as leis, cumpriu todas as leis. Foi o único ser humano que cumpriu. Não existe nenhum ser humano na face da terra, desde o primeiro Adão até o último ser humano deste mundo, que possa cumprir toda a lei. Mas sim, por causa de obediência de um só, Jesus Cristo, você e eu tornamos justos. É maravilha. Não é que você tem que guardar a lei, obedecer à lei. Tudo que nós obedecemos e guardamos são imperfeitos. Imperfeitos. Como que um pecador consegue guardar a lei? É impossível. Mas sim, o justo guarda a lei. O justo. Jesus Cristo, ele foi o único que
obedeceu todas as leis. Por causa disto, você e eu somos justificados. Temos a vida. Realmente é um mistério e é uma maravilha. Simplesmente acreditando, aceitando, somos assim. Expliquei no meio da palestra que você não escolheu para existir. Eu também não escolhi para nascer. Simplesmente um ato unilateral do Criador para que nós viéssemos a existir. Por causa disto, Ele que resolve questão da morte, Ele que resolve todas as doenças, porque eu não escolhi para ficar doente. Eu fui enganado. Eu nasci morto. Então o Criador, Ele toma a iniciativa, Ele se assume toda a responsabilidade, porque Ele é que fez-me existir. E aí, como Ele respeita a vontade livre, a liberdade da escolha, dentro a oportunidade que Ele nos deu, então Ele abriu o caminho. Agora, resta para você e para mim escolher esta dádiva oferecida. Realmente é um dom, presente oferecido. Existe outro maior presente do que a vida para um que é morto? Existe um presente maior que a cura para quem está doente? É um presente. Não é que você precisa fazer alguma coisa, mas sim receber o presente. É o dom gratuito. Por causa disto, Romanos capítulo 6, lá para o último verso, diz assim: o salário do pecado é a morte. Se a gente escolher a pecar, permanecer no pecado, virá a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presente gratuito de Deus é vida eterna. Jesus que obedeceu todas as leis. Por isso, se você aceitar, crer no nome de Jesus, temos vida eterna. Que maravilha! Mas eu não preciso fazer alguma coisa, não? Eu não preciso comer comida saudável? Será que não preciso fazer exercício, tomar água, tomar sol, o ar puro, descanso? Não tem que confiar em Deus? Não tem que ser temperante? Nada disso é necessário? Não preciso fazer algum tratamento? Agora, nesta pandemia, não preciso tomar vacina? Segundo a Bíblia, o dom gratuito, a cura é gratuita, a vida eterna é gratuita, a saúde perfeita é dom gratuito. Então, desfrute este dom, desfrute. Quando você desfrutar deste dom gratuito,
vai aparecer as reações. Reações tão espontâneas. Reações que você não precisa fazer esforço nenhum, mas sim vai ser sua natureza, porque agora a sua natureza passou da morte para a vida. Quem é da morte tenta viver, quer fazer muita coisa. Quem é da vida, seu viver é de vida. É da natureza própria. Comer comida saudável, que o mundo fala, é da natureza. Quem tem vida, quem é curado. Atividade física prazerosa e produtiva é própria natureza da vida. Tomar água é óbvio para quem é vida. Fichas estão caindo? Obedecer é maior privilégio. Maior privilégio, maior alegria. Não existe medo de transgredir, porque você agora tem vida, sua natureza é vida. Na próxima palestra, vamos continuar, porque é assunto que você precisa refletir. É bom demais entender disto. Realmente, quem é vida neste mundo, um momento virá a morte, voltará ao pó, mas que você não vai ter nenhum medo. Sem medo nenhum, você vai manter a vida. Este segredo vamos falar na próxima palestra, na Mira da Saúde. Vamos agradecer? Obrigado, Pai, pelo que o Senhor é Criador. O Senhor mesmo teve vontade de fazer, assim que é revelado. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi vontade própria do Senhor de nos fazer. Por causa disto, o Senhor mantém todo ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, para sempre. Mesmo que o poder da morte veio bagunçar seu plano, mas isso não é suficiente, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E assim, esta ciência magnífica de dar a vida para os mortos foi uma realidade. Jesus foi ressuscitado. Assim como Jesus foi ressuscitado, todos aqueles que creem no nome de Jesus também seremos ressuscitados. Por causa disto, a morte não traz nenhum medo. Ó Pai, faze-nos ouvir atentamente a voz do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode nos fazer compreender e aceitar, desfrutar esta sua verdadeira ciência. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima
na mira da saúde. Continue tendo uma boa semana.